Ai ai, a época do Play 2. Chega a ser estranho ter saudade dessa época, visto que eu não vivi ela. Mas ainda assim, é interessante poder lembrar de momentos que eu nunca vivi, mas presenciar os jogos e ver como que era impressionante pra época. Hoje podem até ser jogos esquisitos, poligonais, feios, mas pra época aquilo era o ápice da gameplay. E até hoje jogos dessa época são reconhecidos como jogos incríveis, como God of War 1 ou até mesmo GTA San Andreas. Mas pra mim, um dos jogos que com certeza entra numa lista ou sempre me vem à cabeça quando eu penso em jogos bons dessa época é Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus é um jogo muito bom por diversos motivos. Ele possui um simbolismo incrível, um vazio enorme, é cheio de mistérios, sua gameplay é muito legal, possui grandes músicas, ótimas músicas, e, bom, tudo de bom que você puder pensar dá pra incluir dentro de Shadow of the Colossus. Ele é um jogo muito bom, incrível e um dos melhores que eu já joguei na minha vida inteira. E eu já joguei muitos jogos bons. Mas vamos falar um pouco sobre esse jogo, começando sobre sua história. Shadow of the Colossus começa com Wander, um andarilho. Ele está andando com sua égua Agro em direção ao Vale Proibido. Isso porque ele estava com sua amada, já falecida, junto dele. Ele tinha o objetivo de tentar trazê-la de volta, mas obviamente que por meios convencionais isso não ia dar certo. Então ele tinha que ir até o Vale Proibido, já que lá ele poderia ter uma chance de trazê-la de volta. Quando ele chega por lá, ele entra em um templo e coloca sua amada em um pedestal muito grande. Uma voz começa a conversar com ele. Essa voz se apresenta como Dormin, um ser que, até então, é só um estranho. Não conversa muito, apenas vai direto ao ponto e não se apresenta direito. Dormin diz que pode te ajudar, mas primeiro ele precisa que você derrote 16 colossos de pedra. O Vale Proibido era conhecido por abrigar 16 colossos, mas além deles, não muita coisa, apenas algumas lagartixas e pássaros. Era um lugar vazio, um imenso vale, cheio de ruínas, mas sem ninguém por lá. Era um local um tanto quanto estranho. Wander aceita a missão, derrota os 16 colossos e por fim volta até o templo. Mas em vez de conseguir a ajuda de Dormin, ele acaba liberando Dormin. Dormin estava aprisionado. Cada um dos colossos era um selo que deixava ele preso. E assim que você derrotou o último, Dormin finalmente estava livre. Ele toma conta do seu corpo e começa a querer tacar o caos. Porém, por conta de alguns terceiros que estavam perseguindo Wander por ele ter ido até o Vale Proibido, Dormin foi preso novamente, fazendo com que o Dormin não pudesse mais fazer nada. Porém, ele cumpriu parte do acordo. Ele acabou trazendo a sua amada de volta. Bom, esse é um grande resumo sobre a história de Shadow of the Colossus. Tem muitos detalhes dentro do jogo que a gente pode perceber jogando ele, ou caçando muito, fuçando dentro de diversos detalhes. E além disso, ele tem uma grande conexão com Ico, o jogo que antecede Shadow of the Colossus em sua data de lançamento. Mas em ordem cronológica, por teorias de fãs, Ico se passa depois. E agora, já que a gente já passou da parte histórica, vamos para a parte de sua gameplay, como é que funciona o jogo em si. Shadow of the Colossus é um jogo vazio, porque como eu disse, apenas os colossos vivem pelo vale. Lagartixas podem ser encontradas e algumas aves também, mas elas não fazem muita coisa e não servem para muita coisa. Então, caso você apenas ignore todas, não vai mudar nada na sua vida. Então o jogo acaba se tornando um boss rush. Caso você não saiba o que é um boss rush, é um jogo que acaba focando apenas nos chefes. É um jogo que conta apenas com as batalhas contra os chefes e nada mais além disso. Jogos como Punch-Out, Titan Souls e até mesmo Cuphead entram nesse meio. Não, Cuphead não é run and gun, e quando eu fizer um vídeo sobre Cuphead eu explico melhor sobre isso. Agora voltando a Shadow of the Colossus, o jogo se foca apenas em você matar os colossos, e é isso, apenas isso a gameplay. Cada colosso possui uma forma diferente de ser derrotado, e a graça do jogo tá nisso, você chegar até o colosso, descobrir como é que derrota ele, descobrir qual que é o ponto fraco dele, como poder escalá-lo, e assim você consegue destruí-lo. Mesmo que ele seja um ser muito maior que você acaba usando a inteligência para poder matá-lo. E isso é muito bom, já que isso não só passa um ar de medo, já que você sabe que aquele ser é mais poderoso que você, mas ainda assim passa um ar de conquista quando você derrota o colosso, já que você usando apenas o seu cérebro e a sua espada conseguiu matar ele.
um ser que era bem maior que você. Só que mesmo assim, algo ainda parece errado. Mas isso eu falo depois. A gameplay do jogo se consiste em você usar a sua lâmina para poder atacar, ou então perfurar a pele dos colossos, você conseguir agarrar e escalar certas superfícies e os próprios colossos. Você também consegue utilizar a sua espada para mostrar o caminho onde os colossos estão e usar o seu arco e flecha para poder conseguir atirar em algumas partes, alguns pontos fracos. E isso ajuda a derrotar eles, já que alguns colossos dependem do arco para serem derrotados. E é isso. Em geral, as mecânicas principais são essas. Parecem poucas e parece ser uma jogabilidade mais simples, mas acredite, ainda assim é bem complicado derrotar cada um dos colossos. Sobre os colossos, uma coisa muito interessante sobre eles é que eles não possuíam nomes. Os próprios jogadores acabaram dando nomes para os colossos, como por exemplo Valos, o primeiro colosso, sendo ele o colosso mais popular da franquia talvez. Ou até mesmo Gaius, o terceiro colosso. Cada colosso teve um nome planejado e que se popularizou para cada um deles. Obviamente todos os nomes criados por fãs. Todos eles pensados em cada uma das características que os personagens tinham, ou até mesmo um nome que combinava mesmo. Isso é muito interessante, mostra que a comunidade de Shadow of the Colossus realmente gosta do jogo e até mesmo criativa, já que ela criou o próprio nome dos colossos. E isso é muito foda. Uma das coisas que eu mais gosto em Shadow of the Colossus, com certeza, são as músicas do jogo. Você sabe que o jogo é cabuloso quando na tela de background do PS5, essa é a música que toca. Eu não consigo descrever em palavras o quão foda, o quão mágico, o quão incrível essa música é. E o jogo possui grandes músicas. Diversas músicas passam sensações diferentes pra você. Como por exemplo, algumas que possam passar a sensação de vazio, ou então que você está chegando em algum lugar esquisito, diferente, ou então que algo está prestes a acontecer e que você não vai conseguir sobreviver ou vai ter que lutar para poder passar. Músicas que mostram momentos tensos em que você vai precisar usar sua inteligência e que realmente vai ser difícil passar por aquilo, que você vai passar por um aperto. Ou até músicas onde você se supera, você consegue passar pelas adversidades, você tá conseguindo enfrentar os colossos. Cada uma das músicas passa essa sensação pra você. E é muito legal perceber como elas constroem toda a atmosfera do jogo. Obviamente, mostrando como aquele cenário é vazio e passando essa sensação pra você. Mostrando que os colossos são realmente o que eles são e que você tá ferrado porque eles são muito maiores, que eles são criaturas incríveis e que obviamente são criaturas gigantescas. As músicas realmente passam o peso e a imponência que o colosso tem. E tem uma das músicas mais simbólicas pra mim, que é quando você derrota um colosso. Geralmente, quando você passa por um obstáculo desses, você acaba tendo uma conquista, você fica feliz por ter passado. Mas em Shadow of the Colossus não. Ao derrotar um colosso, a música que toca é mais melancólica, não é algo de superação, não é algo que passa felicidade pra você. Realmente parece que algo tá errado, até porque alguns colossos nem mesmo querem te atacar. Existem colossos que são agressivos, mas outros que são indiferentes sobre você. Como por exemplo, um dos colossos mais conhecidos, se eu não me engano, seu nome é Phaedra. Ele é um colosso gigantesco, parecido com Rayquaza um pouquinho, e ele fica voando pelos céus. E este é o único colosso que, independente do que você faça, ele não ataca de volta. A única coisa que ele vai fazer é ficar voando pelos céus. E lembrei, o nome dele não é Phaedra. Phaedra é o quarto colosso, o nome dele é Phalanx. E é interessante ver isso, já que mostra que por mais que eles sejam criaturas colossais e temíveis, ainda assim eles estavam apenas no canto deles, você chegou para matá-los. E essa música mostra que algo tá errado, parece que a cada morte você tá mais perto de chegar no seu objetivo, mas também tá mais perto de causar uma desgraça inimaginável, no caso, libertar Dormin. E eu adoro cada uma das músicas desse jogo, elas são muito bem compostas,
sempre conseguem passar a sensação que elas querem passar pra você, e elas conseguem complementar demais essa obra de arte ser melhor e continuar sendo o que Shadow of the Colossus é, que é a obra de arte travestida de jogo. Agora sobre seu simbolismo. Obviamente, um dos simbolismos mais notáveis do jogo é sobre como você acaba sendo o monstro ou se torna o monstro conforme o jogo avança. No começo do jogo, o Wander está normal. Ele parece uma pessoa, continua agindo como uma pessoa. Porém, conforme você vai derrotando Colossus, o Wander vai se transformando em algo diferente. Ele começa a ter sua pele corroída, parece que ele está sendo tomado por alguma coisa. Principalmente quando você acaba pegando e derrotando um novo colosso. Sempre que um colosso morre, uma sombra sai dele e entra dentro do Wander. Tá aí o nome do jogo, Shadow of the Colossus, a sombra dos colossos. Não é sangue isso aqui, é sombra, é energia maligna de Dormin, que cada um dos colossos tinha dentro de si. E sempre que você os derrota, essa energia é passada pra você. E isso faz com que o Wander deixe de ser um humano e se torne isso. Ele começa a ficar mais debilitado, parece. E quando você menos espera, Dormin já está sob seu controle. E é bem interessante perceber como o último colosso é o que mais se parece com um ser humano. Todos os colossos, em geral, são seres mais diferentes. Alguns até se parecem mais com um humano, mas ainda assim se distinguem de diversas características. Como Valos, que é um minotauro, ele até tem uma forma humanoide, mas sua corcunda, os seus braços anormais e seus cascos nos pés faz com que ele se distancie de um humano. Ou até mesmo Gaius, ele pode ter uma aparência humanoide, mas ele possui uma espada no lugar da mão, essas bolas no lugar de seus pés, enfim, você consegue perceber que ele é bem diferente. Já Malus, o último boss do jogo, o último colosso, é quase como um ser humano mesmo. Ele tem todas as características que um ser humano tem. Tem os braços, suas pernas e pés. Ele em geral é muito parecido com um. O justo último colosso, o mais temível, acaba sendo o mais parecido com um ser humano. Meio que mostrando como quem é realmente o verdadeiro monstro de tudo isso. E com certeza essa corrupção que o Wander tem acaba sendo algo muito incrível e mostra como algo de errado está acontecendo, como você está fazendo algo muito errado e que isso vai causar consequências gigantescas para você e para muitas pessoas. Obviamente que graças aos céus, graças a Deus, nós conseguimos impedir, nós não, os terceiros conseguem impedir que o Dormin cause desgraças por aí. Shadow of the Colossus é um jogo incrível, com certeza um jogo 10/10. Em geral, é um jogo muito foda. Se você ainda não jogou, jogue. Ele pode parecer um jogo mais monótono, um jogo um pouco mais parado, mas ainda assim é uma experiência. Não é apenas um jogo, é arte.